Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de tênis, falar sobre a ATP 500 de Dallas, sobre a ATP 500 de Roterdã, zebras às soltas lá no Texas, enquanto lá em Roterdã, na Holanda, a gente vê mais ou menos o que era esperado, os favoritos avançando. E assim, né, vou falar agora de manhã mesmo, porque toda vez que eu estou começando a gravar esse resumo do dia, já começaram os jogos do dia seguinte, né, porque estavam começando às 7 da manhã, né, e eu tenho que dormir, né, gente? Eu tenho que dormir. Eu não sou Fabrício Romano, que fala que só dorme 4 horas por dia e diz que dormir é superestimado, né? Faz essa ideia do que ele faz para ficar acordado desse tempo sem fazer tão mal à saúde. Mas falando aqui sobre os jogos, né? Pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Começando por Roterdã, a gente teve um jogo que eu já comentei ontem, mas de novo acho que vale a pena a gente voltar e falar do de Minaur, que passou por cima do Jakub Mensik, né? O 6-4, 6-4 dá a ideia de um jogo até minimamente equilibrado, né? Mas olha só a disparidade nos pontos de devolução. O Mensik no saque do de Minaur ganhou 10 pontos. A gente está falando de um sacador, né? O de Minaur, bem medíocre, né? Tipo, medíocre e mediano, tá, gente? Que a gente fala que medíocre com um tom bem despreciativo, que parece que o cara é horrível, é a mesma coisa que horrível, né? Medíocre, mediano, né? Sabe quantos pontos de devolução o de Minaur teve? 32. 32, né? Tipo, o Mensik ganhou 44 pontos sacando e o de Minaur 42. Então, assim, não é uma diferença grande, até porque o número de pontos no saque, né? Tipo assim, o de Minaur teve que fazer durante o seu saque, o Mensik, é uma disparidade grande nisso. Então, foram 20 pontos a mais para o australiano. Ele teve 8 chances de quebra, aproveitou 2. Mas o que me impressionou mesmo foi isso, né? Tipo, 83% dos pontos com o primeiro saque, 76% com o segundo, no fundo de quadro levando muito vantagem, não à toa, apenas 30% dos pontos de segundo saque para o Mensik, 10 de 33. Então, complicado, né? Toda vez que ia para trocação no fundo de quadro, o de Minaur tinha mais respostas, não esperava uma disparidade tão grande, mas ela aconteceu, né? Eu falei que não teve muitas surpresas, né? Mas eu não vou falar que a super surpresa, mas Altmaier surpreendeu o Arthur Fils, né? Chegou a estar quebra atrás no último set, mas conseguiu a virada 6-4, 3-6, 7-5, uma partida de 2 horas e 26. O Fils também estava, assim, ameaçando a eliminação já tem um tempinho, e esse resultado vir do jeito que veio, né, é muito fruto, assim, de um tenista que ainda é bem consistente, né, de um tenista que oscila muito, né. Então, é um resultado ruim porque quadradura indoor, né, é uma boa oportunidade para o cara conseguir boas vitórias, ir mais longe nos torneios e, obviamente, somar mais pontos, né. O Andrei Rublev venceu o Fabian Marozsan por 2-0, 7-6, 7-6. Primeiro set muito parelho, ninguém teve chance de quebra, foi um jogo assim que no final ambos sacando bem, e o Rublev levou vantagem no tie-break, né? Foi lá que ele conseguiu construir 7-2, né, no tie-break. Já o segundo set, esse foi bem diferente, né? Porque a gente teve muita disputa ali no saque dos oponentes, né? Tipo, no primeiro set, acho que 8 pontos de devolução do Rublev e 5 do Marozsan. No segundo set foram 20 pontos de devolução do Rublev e 18 do Marozsan. Então, o jogo ficou muito mais profundo de quadra. Ainda acho o Rublev menos confiante, ainda acho o Rublev muito errático para o que a gente está acostumado dele, né? Porque assim, se você joga só de uma maneira, e o Rublev joga só de uma maneira, extremamente agressiva, e se você consegue ser top 5, ganhar Masters 1000 desse jeito, em 2 superfícies diferentes, né? Cara, você tem que executar muito bem sua estratégia, né? E eu acho que isso foi o feito do Andrei Rublev, né? Ele é um cara que consegue jogar muito agressivo e sustentar isso bem, né? Tipo, só que errando pouco, tendo um peso de bola, uma intensidade que muito pouco tenista consegue igualar. É por isso que a gente vê quando ele vai enfrentar o Sinner, quando ele sente o ritmo da bola, até o Sinner tem dificuldade contra ele, mas tem tempos que a gente não vê o Rublev tendo aquela atuação que a gente fica de brilhar os olhos. Não foi o caso desse jogo, mas é bom que ele tenha vencido o Marozsan pelo aspecto de confiança. Ele consegue uma boa vitória contra um tenista muito perigoso e ele vai conseguindo somar pontos importantes. Agora, a próxima rodada, a dúvida é como ele vai se comportar. A gente vai falar disso depois. A gente teve o jogo do Stefanos Tsitsipas contra o Talon Griggs por 3 horinhas de jogo. E olha, o Tsitsipas teve que salvar match point, jogo duríssimo, e ele conseguiu uma vitória espetacular contra o Talon Griggs por 6-7, 7-6, 7-5, um jogaço de tênis, mas assim, né, ele deixou até um pouco mais complicado do que deveria no último set ali, né, chegou a ter quebra-frente, foi quebrado, aí conseguiu quebrar no final, né, mas
É um jogo muito bom, é um nível de tênis melhor para o Stefanos, me parece um pouco mais convictos nas decisões que toma no fundo de quadra, e assim, foi um jogaço, né? Um belíssimo jogo, o jogo do dia ontem, e o Stefanos conseguindo chegar às quartas de final de um torneio quadradura, é para ser celebrado, né? A gente sabe que não está sendo o melhor momento da carreira do Stefanos Tsitsipas, ele trocou de técnico, está tentando fazer coisas diferentes, quem sabe não está começando a surtir efeito agora, mas assim, não é uma partida que vai falar assim, mudou tudo pro Stefanos. Ele é o tenista antes já perfeitamente capaz de ganhar do cara como o Griekspoor, e ele o fez, mas assim, de qualquer jeito, jogos duros estavam sendo obstáculos pro Tsitsipas. Normalmente quando o jogo ficava muito parelho, ele acabava fraquejando várias vezes no momento derradeiro. Então, a gente teve o jogo do Alcaraz contra o Vavassori, né? Tipo, o Alcaraz sempre salvou um breakpoint no jogo todo e ele produziu 11, né? Tipo, é até apelação isso aqui, né? Tipo, 32 pontos devolvendo para o Alcaraz, 7 para o Vavassori, né? É dureza, né? O Vavassori não tem armas para conseguir incomodar tanto o Alcaraz, até tentou ser muito agressivo, mas você vê que não é a dele, né? E aí, um jogo que acabou sendo até relativamente fácil para o Carlos Alcaraz, conseguiu impor o jogo dele muito bem. Quando ele impõe o jogo dele, é difícil parar o cidadão. Então, bela vitória do Carlos Alcaraz. E é claro, a gente teve o Pedro Martínez ganhando do Holger Rune, né? 6-4, 6-1, né? O Rune que está fazendo um esforço para ser o novo Shapovalov do tênis, né? De ser um cara super talentoso que não aproveita os recursos que tem, que eventualmente vai ganhar um jogo grande, eventualmente vai ir longe no torneio grande, porque o próprio Shapovalov, a gente já vai falar dele, já surpreendeu ontem, né? A gente vai falar das zebras que aconteceram lá em Dallas, mas, cara, assim, é uma atuação muito ruim do Rune, só ganhou 13 pontos de devolução contra 28 do Pedro Martínez, então, assim, foi um domínio completo do espanhol, que assim, não esperamos esse cara ser uma força nas quadras duras. Está melhorando? De fato está melhorando. O próprio Navone, ao meu ver, está melhorando. Estou muito curioso para ver o Navone nessa gira de Saibro, porque me parece que é um tenista que vem ainda mais forte. Mas, de qualquer maneira, o Rune já é 14 do mundo, só está despencando. E olhando para a maneira que ele vem jogando, que ele vem levando as coisas em quadra, fica difícil você ter aquela fé que não. O Holger Rune, ele vai conseguir voltar para o patamar, assim, brigar lá em cima no top 8. Não consigo ver isso acontecendo, nem precisa jogar melhor do que isso, né? E assim, os jogos que teremos hoje em Roterdã são Daniel Altmaier contra Alex de Minaur, o Stefanos Tsitsipas contra o Mattia Bellucci, o Carlos Alcaraz contra o Pedro Martínez e o Hubert Hurkacz contra o Andrei Rublev. Esse jogo, pra mim, deve ser o jogo do dia, né? Tipo, dos nomes aqui, né? Tipo, eu acho assim, o Alcaraz tem bom favoritismo contra o Pedro Martínez, o Tsitsipas tem bom favoritismo contra o Bellucci, né? Aquele negócio, fica aquele negócio, se o Medvedev tivesse vencido, teríamos o Medvedev e Tsitsipas, né? Um jogo que seria interessante, embora, ouso dizer, gente, olha só pra você ter ideia de como mal o Medvedev tá jogando. Eu acho que o Tsitsipas seria favorito, né? E assim, vamos ver, né? O Fils contra o de Minaur seria um jogo interessante, né? Mas é aquele negócio, né? Quem tá na fase tem que vencer, né? Não adianta falar do jogo hipotético, né? Se você não vence o cara, não adianta nada. Agora, falando de Dallas, a gente teve as grandes surpresas, né? Assim, o Tiafoe, eu não sei se é grande surpresa, mas ele tá jogando nos Estados Unidos, aí eu espero que ele jogue melhor. Perdeu pro Nishioka, né? O Nishioka, que é um dos sacadores mais limitados, né, dentro do top 100, e ganhou, né, do Tiafoe, tipo, 70% dos pontos com o primeiro saque, 57% com o segundo, ele ganhou mais pontos de segundo saque que o Tiafoe, né? Aí é dureza, né? Tipo, você não... E assim... Para mim, o que define esse jogo, né? Por que o Nishioka ganha do Tiafoe, tá nessa estatística. Breakpoints. O Tiafoe teve 8, aproveitou 2. O Nishioka teve 4, aproveitou 3. Então, assim, pontos decisivos. O Tiafoe nunca foi bom nesse aspecto. Eu nunca achei ele nada demais nesses pontos decisivos. E nesse jogo ele foi péssimo, né? Tipo, as poucas chances que o Nishioka teve, foi lá e aproveitou. E o Frances Tiafoe, mais uma vez, né, eliminado cedo, né, assim, esse resultado, e assim, eu acho que das zebras que aconteceram ontem, essa talvez é a que mais me surpreende, né, de qualquer jeito aí, vitória do Nishioka de virada, 6-3 no primeiro set pro Tiafoe, depois 6-4, 6-3 para o japonês. Matheus Arnaldi ganhou do Alejandro Davidovich Fokina, e a atuação do Arnaldi impecável, né, 6-1, 6-3, Fokina também gasta toda a energia nas rodadas anteriores e chega ali com a intensidade mais baixa, ainda tá oscilando demais o Davidovich Fokina, né? Tipo, parece que ele tá voltando a jogar aquele nível mais que levou ele ao top 20, aí depois dá essa freada, né? Tipo, essas eliminações dele são duras, né? Ele consegue grandes vitórias, aí chega na rodada, leva um triplo 6-1 do Paul, agora leva um 6-1, 6-3 do Arnaldi.
complicado, né? Esse jogo eu não esperava esse resultado, né? O Ben Shelton perdendo para o Jaime Munar 6-2, 7-6, né? O Ben Shelton produziu 2 breakpoints na partida, não aproveitou nenhum. O Jaime Munar produziu 2 breakpoints, aproveitou os 2, né? Só 7 aces para o Ben Shelton no jogo todo, né? 76% dos pontos com o primeiro saque, ok, não é nada ruim, né? E 46 com o segundo, né? Esse é o número que acaba sendo problemático, mas nas duas estatísticas o Munar estava melhor, 83% e 50%, né? Isso porque o Shelton não é um grande devolvedor, e eu acho assim, todo sacador, né, quando você para pensar, eu não sei se eu coloco o Shelton tanto nessa prateleira de sacador, que como ele consegue fazer saques a 240, 239, né? Ele tem essa variedade de saque kick, saque slice. A gente coloca o Shelton como uma referência de bom sacador na atualidade, né? Mas assim, devolução é importante, né, para quem tenta jogar de maneira tão direta e objetiva. Eu não acho que o Shelton tem isso muito bem atualmente, né? E só ganhou 16 pontos de devolução o jogo inteiro, cara. Em 2 sets isso é pouco. Então, acaba perdendo o jogo, né? Uma eliminação bem decepcionante ali, né? E assim, a gente teve o Thomas Mahat ganhando do Idikata. Uma vitória para o Tcheco, 6-4, 7-6. Olho no Mahat, acho que nesse torneio tem uma boa condição aí para conseguir lutar pelo título. Um bom destaque é o Casper Ruud, que é o número 5 do mundo no momento, né? 6-1, 6-4 no Michael Moore. Ok que o Michael Moore tá agora voltando, né? 422 do mundo, mas ótima atuação do Casper Ruud, inclusive, né? Tipo, acho que jogou muito bem. Ele tá tentando algumas coisas diferentes em quadradura, tá tentando ser mais agressivo, isso é importante. Mas, né, eu ainda acho que assim, tem um problema no jogo que eu falo, né? Ele tem dificuldade de bater a bola sem efeito, bater reto na bola, né? Isso é uma coisa que ele seria importante até para a quadra de grama. Eu acho legal que o cara vá e insista para consertar problemas no jogo. O fato dele fugir da gira de grama, eu acho um problema porque jogando na gira de grama, tendo a experiência de bater mais agachado, né, tentar bater mais reto na bola, talvez ele consiga lapidar algo no jogo dele, né? Então, realmente, assim, vamos ver aí o que o Casper Ruud nos traz nesses jogos que vem pela frente, mas não é uma situação assim fácil para ele, né? Tipo, lidar com torneios fora do saibro, é uma característica de jogo que não orna tanto ele quadraduras e grama, mas está tentando, né? O Riley Opelka venceu o Cameron Norrie por 2-7-1, um jogaço de tênis, né? E bela vitória do Opelka, né? 4-6, 7-6, 6-4, 18 aces para o tenista americano, 7 para o Norrie, por exemplo, e assim, de novo, né, o Opelka é um cara que devolve melhor que o Shelton. Para mim, o Opelka, ele é mais inteligente no fundo de quadra, não é um cara tão rápido, tão atlético quanto o Shelton mas é um cara muito inteligente. QI tenístico é muito importante, porque isso pode acabar sanando dificuldades técnicas do seu jogo, né. A gente teve também o Tommy Paul contra o Ethan Quinn, bela vitória do Paul, embora ele tenha passado mais tempo em quadra do que deveria. Chegou a sacar para o jogo no segundo set para fazer um duplo 6-4, acabou sendo quebrado 2 vezes em sequência e perdeu o 7-7-5. Então assim, 6-4, 5-7, 6-4, a vitória do Tommy Paul, mas passou mais tempo em quadra do que deveria, e agora no torneio, que é um jogo assim, seguido, um dia um jogo, e não tem tempo de descanso, isso acaba sendo um problema. E a gente teve o Denis Shapovalov ganhando do Taylor Fritz. Olha, já a terceira derrota do Fritz esse ano que a gente coloca ele como favorito, ele perde, né? Foi assim, de virada, todas elas, né? Contra o Aliassime, contra o Gael Monfils e agora contra o Denis Shapovalov, né? Ele, de novo, né? Sabe qual é a semelhança dos 3 jogos que ele perdeu esse ano, né? Porque eu acho que isso tem que ser dito. São tenistas com muita capacidade de colocar em movimento nas trocas de bola. No primeiro set, o Shapovalov, ele leva um baita couro, né? 6-2, basicamente assim, não vê a cor da bola. Ele teve que salvar 5 breakpoints, mas ainda assim foi quebrado 2 vezes, né? Tipo, ele teve 6 pontos de devolução e o Fritz 16, né? Tipo, pra você ter ideia, o Shapovalov ganhou 17 pontos sacando e perdeu 16. Então, era um primeiro set muito difícil, mas ele mudou a abordagem. Até o Shapovalov percebeu que precisava de um ajuste tático, né? E ele começou no segundo set a colocar o Fritz mais em movimento. E aí aquele negócio, teve uma chance de quebra, aproveitou. O Fritz teve 2 e não aproveitou. E no terceiro set, nenhuma chance de quebra para os 2 lados, mas o Fritz claramente sofrendo para bater em dificuldade, bater em movimento, né? Tem essa dificuldade de não ter um apoio tão correto. Ele é um cara que quando ele está plantado, né? Quando ele está mais paradinho e a bola oferece mais para ataque, ele tem uma capacidade de definição e letalidade como poucos no ranking atualmente, mas
cara, ele tem que aprender a jogar um pouquinho mais o movimento, né? Se ele não fizer isso, ele estagna ali, né? Tipo, vai chegar em uma final de Grand Slam, como aconteceu na Open, ok. Mas, assim, vai depender do chaveamento, do contexto. Olha, um cara que sabe colocar ele em movimento, né? E que tem a capacidade mais letal, como é o caso, assim, tanto do Monfils, até, assim, nem tanto o Aliassime, mas ainda assim o Aliassime conseguiu construir os pontos bem para conseguir nessa construção de colocar o Fritz em movimento e deixar ele na defensiva, né? Tipo, quando ele tá nessa dificuldade de sair da defensiva para o ataque, né? Olha, é uma solução que ele precisa pro jogo dele, porque é mais uma derrota que assim não tava no script, mas veio. Então, a ver o que vai acontecer. E olha Dallas, né? Quartas de final. Matheus Arnaldi, Jaime Munar, Yoshihito Nishioka e Casper Ruud, Tommy Paul e Riley Opelka, os únicos americanos que sobraram na chave, vão se enfrentar. Denis Shapovalov e Thomas Mahat. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.